raposinha entra. Ô irmão, tem uma raposinha que ela entra no WhatsApp assim, ó. Oi. Aquele oi do Satanás é a raposinha querendo entrar na tua vinha. Tudo começa assim, com um cumprimento, uma palavra. Nada começa com uma grande queda. Nada começa com uma grande catástrofe. Nenhum casamento acaba na primeira fala. Tudo começa com uma raposinha que entrou na vinha. E o que é que nós vamos fazer esta noite? Nós vamos dar uma volta em volta da nossa vinha e nós vamos consertar a cerca. Cantares de Salomão 2, verso 15. Quem encontrou diz amém. Apanhai as raposinhas que estão destruindo as nossas vinhas, porque a nossa vinha está em flor. Toda a igreja repita comigo: porque as nossas vinhas estão em flor. Bom, ficou bom, mas vai ficar melhor. Vamos lá, todo mundo. Não, tem um negócio errado, tá muito... É pouco som para tanta gente, é ou não é? Então vamos fazer o seguinte: só a galeria fala para mim ouvir. Agora só aqui embaixo. Agora todo mundo. Beleza. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês. Prometo para vocês que eu não vou ser cansativo. Sempre amei muito esse texto. E, pastora Juliette, eu percebo que cada dia que passa, o mundo está mudando muito rápido. Eu estava comentando com alguns amigos o desafio da igreja. Nós temos um desafio muito grande. Imagina os irmãos que o tempo mudou, a geração mudou, a tecnologia mudou e o evangelho é o... Então você tem que pregar o mesmo evangelho para outra geração, em outro tempo e para outras pessoas. Porque senão teria que ter uma Bíblia para cada geração, um evangelho para cada geração, um Jesus para cada geração. Não. As gerações mudam, os tempos passam, a ciência se avança, mas o evangelho é o mesmo. E o que eu percebo pelo filho que eu tenho um filho de 11 anos, que ainda é uma criança, tudo hoje que se diz processo, que se diz tempo, incomoda. Os irmãos lembram que o WhatsApp, quando saiu o WhatsApp, era todo mundo empolgado com o WhatsApp. Aí daqui a pouco, o que eles colocaram no WhatsApp? Um negócio para acelerar. Aí quando uma pessoa te manda um áudio aí de 1 minuto, 1 minuto e meio, você já coloca no 2. Você não quer ouvir os 2 minutos. É assim ou não é? Você chega numa lotérica, olhou aquela filona, você deu me guarde, mas eu volto. Você não quer. Tudo que vai levar tempo nos incomoda. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos para agora, para hoje. E se não for assim, ficamos pirracentos, ficamos melindrosos. O texto que eu vou tratar com os irmãos aqui hoje é um texto muito interessante, porque está escrito o seguinte: apanhai as raposinhas, vamos lá, que estão destruindo as nossas vinhas. O que as raposinhas estão fazendo? Olha, irmãos, as raposinhas, elas não precisam de uma porta, elas não precisam de um grande espaço, ela só precisa de uma brecha. De que ela precisa? Então, o que está mais destruindo não são as grandes coisas. O que tem mais destruído as pessoas não são as grandes raposas, são as raposinhas. Porque elas passam despercebidas. Você sabia que
existe hoje uma rede de pedofilia absurda, que ela entra, sabe onde? Nos desenhos, nos joguinhos de criança. E às vezes o pai e a mãe estão na cozinha batendo papo e o filho sendo aliciado por um pedófilo na sala, porque tem uma raposinha que entrou. Pastor, como que a raposinha entra? Ô, irmão, tem uma raposinha que ela entra no WhatsApp assim, ó. Oi. Aquele oi do Satanás. É a raposinha querendo entrar na tua vinha. Tudo começa assim, com um cumprimento, uma palavra. Nada começa com uma grande queda. Nada começa com uma grande catástrofe. Nenhum casamento acaba na primeira fala. Tudo começa com uma raposinha que entrou na vinha. E o que é que nós vamos fazer esta noite? Nós vamos dar uma volta em volta da nossa vinha e nós vamos consertar a cerca. Porque se a raposinha quiser entrar, ela vai ter que procurar outro terreno, porque nós vamos fechar as brechas. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. A raposinha não vai tocar no que é teu, nem no familiar, nem no material, nem no espiritual. A raposinha não vai achar espaço para entrar na tua vinha, porque nesta noite Deus está dizendo que as brechas serão tapadas. Quem crê nisso, diga glória ao nome de Jesus. Eu vou bem devagarinho aqui para me chegar aqui rapidinho. Pastor Joab Saraiva. Jesus está andando junto ao mar da Galileia. Aí Jesus vê dois pescadores que estão lançando as redes para pescar. Aí, pastor Leandro, esses dois pescadores eram Pedro, ou Simão, e André. Diga comigo, Simão e André. Eles lançavam as redes porque eles sabiam pescar. Diga comigo mais alto ainda, sabiam pescar. Jesus dá alguns passos na mesma praia e para. Quando Jesus olha dentro de um outro barco, outros dois pescadores. Eles não estavam lançando as redes, eles estavam costurando. E a Bíblia diz, indo Jesus, viu no barco Tiago e João, seu irmão, que estavam consertando as redes. Estavam fazendo o quê? Porque tem gente que sabe pescar, mas não sabe costurar a rede. É por isso que ganha muito e perde muito, consegue fácil e perde fácil. É por isso que do jeito que chega é do jeito que vai. Por quê? Porque Pedro e André sabem pescar, mas Tiago e João estão na companhia do Pai, e eles aprenderam a costurar. Não é o quanto você recebe, é o quanto você retém. Porque tem gente que pesca muito, mas a rede está furada. É noite de costurar essa rede. Quem crê nisso? Levanta a tua mão assim, levanta bem alto, bem alto. Deus vai te mostrar por onde as raposinhas estão entrando. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você vai orar e Jesus vai te dizer: costura aqui, arruma aqui, faz aqui, fecha aqui. E as raposinhas não vão conseguir mais tocar no que é seu. Agora olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. A vinha, o produto final da vinha é vinho. É o quê? Vinho. E vinho na Bíblia é alegria. O que vinho é na Bíblia? Mais forte. Esse é o problema da maioria das pessoas. Eles querem que a sua vinha só lhe dê alegria. Eles não querem ter trabalho com a vinha. Conhece alguém assim? Ele casou só para ser feliz, mas ele não quer ter trabalho nenhum com o casamento. Ele aceitou Jesus só para ser feliz, mas não quer ter trabalho nenhum com a fé. A pessoa está ali com seu trabalho, ele só quer ganhar, ele não quer ter trabalho nenhum com ninguém. Espera aí, meu irmão, a sua vinha vai produzir, mas as raposinhas existem, e elas vão te dar trabalho, e elas vão ficar rondando a tua vinha querendo entrar. E se tiver uma brecha, elas entram, porque vinha não dá só alegria, vinha também dá trabalho. Olha para o teu irmão e diga assim: vinha também dá trabalho. Porque se desse só alegria era bom demais. Por que você acha? Por que você acha que tem pessoas que na primeira crise quer divórcio, na primeira briga quer separar? Porque ele quer ser feliz dia e noite. Ele não quer ter um dia de trabalho com o seu casamento. Ele não quer colocar as raposinhas para fora. Ele não quer ter trabalho de arrumar a cerca quebrada.
de saber por onde é que a raposinha está entrando. Mas hoje Deus vai nos dar uma direção. E quem vai sair da vinha não somos nós. Quem vai sair da vinha é a raposa. Tem alguém que crê nisso? Diga glória a Deus. Depois que você tem todo esse trabalho de colocar a raposinha para fora, arrumar a cerca, ficar cuidando do patrimônio que Deus te deu, seja a sua família, seu ministério, sua casa, seus filhos, monitorando, cuidando, policiando, protegendo, amparando, sendo o guardião da sua vinha. Agora você tem que esperar, porque a vinha está em flor. A vinha está em quê? Em flor. Mas o produto final é o quê? Vinho. O problema é que tem gente que quer que o vinho nasce na vide. Todo fruto, antes de ser um fruto é uma flor. Todo fruto nasce de uma flor. O problema nosso é que nós queremos colher rápido demais. E tem gente que despreza a flor da vinha. E a raposinha está sendo mais inteligente do que você às vezes. Porque você está olhando e está vendo só uma flor. O que você está vendo? Mas a raposinha está olhando e dizendo: eu preciso destruir essa vinha que está em flor. Porque se eu não destruir essa flor vai virar uva. O inimigo está conseguindo enxergar mais do que você. Você só está vendo uma flor, ele já está vendo a uva. Olha para o teu irmão e diga para ele: proteja a tua vinha. Diga para ele: a flor vai virar uva. Quem acredita que a flor vai virar uva, diga glória a Deus. Irmão, nada começa pronto. Tudo é um processo. Agora a uva nasce. E quando a uva nasce, ela nasce verde. Porque nenhum fruto nasce maduro. A uva nasce verde. Você sabia que a uva verde, se ela for espremida, se ela for esmagada, ou ela vira vinagre, ou ela vira um suco amargo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui hoje? O que era para ser doce pode se tornar amargo se você não respeitar o tempo. Você consegue dizer para o teu irmão: respeite o tempo? Não, pastor, já vou colher agora. Cuidado, porque o que era para ser vinho pode se tornar vinagre. O que era para ser doce pode se tornar amargo. Tem muita gente sofrendo por não respeitar o tempo. O tempo tem que ser respeitado. Sim ou não? Tem que ser respeitado ou não tem? Tudo que é feito fora de hora é prejudicial. A Bíblia diz que até uma herança que é recebida fora do seu tempo não terá um fim bom. Sabe o que está escrito lá em Cantares de Salomão? Aqui em Cantares de Salomão: não desperteis o amor até que ele queira. Aí ele diz assim, Salomão diz assim: nós temos uma irmã pequena. Nós temos uma irmã? Escandaliza não, porque está na Bíblia. Nós temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Quando ela crescer e alguém lhe pedir, o que faremos? Aí vem a resposta: se ela for um muro, nós edificaremos sobre ela uma torre de prata. Mas se ela for uma porta, nós a cercaremos de tábua de cedro, a tábua mais dura que existe. Sabe o que ele está dizendo? Que quando a vinha está em flor, se você for muro, diga para o teu irmão assim: você é muro ou é porta? Agora olha para mim, antes de responder para ele. Muro fala de limite. Muro fala de quê? Limite. Muro fala de propriedade. Muro fala de quê? Propriedade particular. Muro fala de quando alguém passar e dizer assim: tem dono, sim ou não? Agora ele está dizendo o seguinte: a nossa irmã é pequena, ela é uma menina que ainda não tem seio. Se ela for um muro, nós vamos fazer depois sobre ela uma torre de prata. Agora, se ela for uma porta, se ela for acessível, se puder entrar e sair por ela, nós vamos cercar ela de tábua de cedro. Você sabia que tem muita gente que não é confiável?
Tem pai que não confia em filho, tem marido que não confia na mulher. Olha, eu não confio em você. Quando você vai para longe ou quando você está sozinho, mas não é só por desconfiança ou por ciúme absurdo. É porque tem gente que não é muro, tem gente que é porta. E quando a pessoa é porta, ele é cercado com tábuas de cedro. É por isso que tem adolescente que diz para o pai assim: eu estou indo em tal lugar. O pai confia e diz: pode ir, porque é muro. Aí o outro diz: papai, eu estou indo. Vai não, te conheço, tu é porta. Tu está cercado com tábua de cedro. Eu sei quem é você. Você é acessível. Você é vulnerável. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: respeite o tempo. Respeite o tempo. Você que está namorando, moça, você que está namorando, quando esse engraçadinho chegar e dizer assim: e aí? Bota a mão no narizinho dele e diga para ele assim: respeite o tempo. Sou tua mulher não, viu, cidadão? Quer namorar comigo, põe uma aliança. Quer casar comigo, põe uma aliança no meu dedo. Quer que eu seja tua mulher? Quer me levar para a cama? Casa comigo. Olha para o teu irmão e diga para ele: respeita o tempo. Pastor, meu filho está pedindo uma moto, pastor, só que ele tem 16 anos. Não, ele não vai ganhar moto nenhuma. Ele não tem carteira de motorista, ele não tem idade para ter moto. Olha para o teu irmão e diga para ele: respeita o tempo. Pastor, minha filha está pedindo para namorar. E quantos anos que ela tem? 13? 13? Namorar, irmão? Dá uma boneca para essa menina brincar. Namorar com 13 anos. Olha para o teu irmão e diga para ele: respeita o tempo, irmão. As pessoas, pastor Joab, não querem mais respeitar o tempo. As pessoas estão atropelando o tempo. Só que se você for um muro e respeitar o tempo, lá na frente vão edificar sobre você uma torre de prata. Mas se você for uma porta, você vai ser cercado com tábuas de cedro. Pegue a mão de alguém e diga para ele assim: seja um muro e não uma porta. Diga para ele assim: quem é muro tem torre de prata, mas quem é porta será cercado com tábuas de cedro. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Só quem vai respeitar o tempo. Respeita o tempo. Pastor, estou aqui na igreja, o pastor ainda não me consagrou, não me levantou o obreiro. Respeita o tempo. Não é hora, não é o momento. Tudo tem que acontecer na hora de Deus, sim ou não? Porque para todas as coisas é uma coisa determinada. O problema é que tem hora que nós queremos colher a uva verde. E você fica desesperado para crescer rápido, prosperar rápido, enriquecer rápido, casar rápido. Espera o tempo. Só que a uva, ela não vai ficar verde para sempre, vai? Vai ficar verde para sempre? Não, ela vai amadurecer. E quando ela amadurece, quando a uva amadurece, ela é colhida, pastor Leandro. E ela é levada para o lagar. Para onde? E lá no lagar ela é? Todo mundo, lá no lagar ela é? Pisada. Falei: Senhor, por que a uva tem que estar madura para ser pisada? Diga para o teu irmão: porque só os maduros suportam ser pisados. Só os maduros. Uva verde não aguenta lagar. Eu fico vendo, irmão, me tenha como chato não. Eu fico vendo, tem gente que passa uma luta. Eu vou sair da igreja. Olha para o teu irmão e diz assim: ih, tá verde. Uma discussãozinha com a mulher: é pra casa da tua mãe, não te quero mais não, nós vamos separar. Olha para o teu irmão e diz assim: ih, tá verde. Tá verde. Uva verde não aguenta uma pressão, não aguenta uma pisada. Irmão, deixa eu te dizer um negócio aqui. Tem gente com depressão profunda, lutando para viver. E tem gente com uma tristezinha no coração, querendo pular de uma ponte. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: amadureça, meu irmão. Amadureça. Você vai ficar verde para sempre? Vai ficar verde toda a vida? Não, você tem que ser maduro. Quem é maduro suporta alagar. Agora deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está judiando de você não. Deus está produzindo seu vinho. Deus está fabricando a sua alegria. Pega a mão de alguém que está ao teu lado, levanta a mão dele lá em cima, levanta a mão dele lá em cima, porque Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: a uva não vai ficar para sempre verde, ela vai amadurecer. E Deus me trouxe aqui, pastor João, para dizer para alguém: eu estou te amadurecendo, eu estou te dando maturidade, eu estou te dando estrutura,
eu estou te dando resiliência, estou te dando força, eu estou te preparando para coisas grandes. Só quem está sendo preparado para coisas grandes, dê glória a Deus. Pastor, aquela irmã ali, ó, teve uma outra que ofendeu ela, ela continua na igreja, uva madura. Pastor, aquele irmão ali teve um que ofendeu ele saiu da igreja, uva verde. Pastor, aquele casal ali teve um problema, procurou o ministério para resolver, uva madura. Aquele casal ali teve uma discussão, quase quebraram a casa, até a polícia foi lá, uva verde. Pastor, aquele ali está passando uma luta grande na família, mas continua fazendo campanha, está firme em Deus, uva madura. Aquele ali passou uma prova, agora nem acredita mais que Deus existe, uva verde. Pastor, aquela irmã ali, ela está sofrendo, mas continua amando Jesus, uva madura. Aquela ali está sofrendo, ela está desconfiada que Deus não gosta dela, uva verde. Pergunta para o teu irmão se você... Dá uma olhadinha para ele ver se ele tem cara de uva madura ou de uva verde. Sei não, hein? Olha para o teu irmão e diga bem assim: pelas pisadas que tu já levou, tô achando que tu é maduro mesmo. Pelas lutas que tu já passou, você pode ser qualquer coisa, menos uva verde. Porque o processo está pesado, mas tu está aí firme, esperando na salvação. Levanta a tua mão, dá um grito de glória, porque daqui a pouco o vinho vai ficar pronto. Processo de Deus, irmão. Deus não faz mágica, Deus só faz milagre. Nada acontece do dia para a noite. Mas quem tem paciência no Senhor, quem tem perseverança, quem aguarda em Deus, não terá sua esperança frustrada. Agora a uva, ela vai para o lagar para ser pisada. Quando chega no lagar que a uva é pisada, sabe o que é a primeira coisa que acontece? Quando ela é pisada, ela perde a casca. O que ela perde? Todo mundo. Olha para o teu irmão e diga assim: lá no lagar, Deus vai tirar a tua casca. Diga para ele assim: porque no lagar, ninguém consegue viver de aparência. É lá no lagar que Deus revela o que está dentro de nós. É lá no lagar que Deus revela se somos ocos, vazios, ou se dentro de nós tem suco e semente. Você sabe por que você está passando isso que está passando aí? Porque a gente fica se gabando. É daqui para o céu. Pastor, estou com Deus por que der e vier. Deus disse: beleza, lá no lagar você repete isso aí. Ah, meu amor, estou com você, nossa família é tudo. Não, beleza, lá no lagar você diz isso aí outra vez. Porque o lagar vai tirar a tua casca. No lagar ninguém consegue viver de aparência. Eu fui pastor de um culto matutino dentro de uma penitenciária. Eu não sei se você já teve essa experiência de cultuar numa cadeia. Mas eu não era presidiário não, tá, irmãos? Eu só era o pastor da... O bom, a igreja mais unida que existe é do presídio, porque só tem uma capela evangélica. E a Deus é Amor faz culto, a Batista faz culto, a Assembleia de Deus faz culto, a Quadrangular faz culto. E cada preso aceita Jesus em um dos cultos. Aí um é da Quadrangular, mas a Assembleia também faz culto lá. É uma igreja só. E tinha um irmão que ficava limpando lá, pastor Leandro, as coisas e tal. Pensa num homem com uma carinha de gente boa, assim, um branquinho, um cabelinho de lado, uma carinha de bobo, assim. E graças a Deus ele nunca tinha feito mal a ninguém. Ele tinha matado 38 pessoas. Mas ele aceitou Jesus, foi batizado, está firme com Deus. E os irmãos viviam dizendo: isso aí é capa pura, pastor. Esse camarada é preso, você já viu vagabundo se converter? Por que as pessoas desconfiam dos crentes? Vou te explicar por quê. Nicodemos era um homem extremamente inteligente e um dia perguntou para Jesus assim: mas pode um homem velho nascer de novo? Sabe o que esse homem, pastor Julieta, estava dizendo para Jesus? Como que um homem de caráter formado, de opinião formada, que aprendeu a fazer o mal, que já tem a mente pronta, vai voltar a ser uma criança? Como que alguém mau vai voltar a ser inocente?
Jesus disse: aquele que nascer da água e do Espírito, esse poderá ver o reino de Deus. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Irmãos, nós estamos lá um dia no culto de manhã. O irmão está lá ligando a caixinha de som. Era um amor de pessoa. E eu sempre olhava os outros irmãos, os outros presos, dizendo: não, esse camarada não é crente não, pastor. Esse camarada foi muito mal no mundo. Esse camarada foi muito perverso no mundo. E um dia entra um rapaz fumando dentro da capela. Fumando, tirando onda, pôs o pé em cima da cadeira da frente. Aí esse irmão foi lá pedir para ele apagar o cigarro. Esse irmão foi lá e falou para ele: seu amigo, a igreja pode entrar aqui fumando, pôr o pé em cima da cadeira, é desrespeito, não faz isso não. O camarada abriu a mão assim, irmão, e fez assim, ó. Tá. Eu falei pro irmão que estava do meu lado no púlpito: 39. Tá morto. Meu Senhor Jesus, que laço que esse homem caiu agora. Está morto, Jesus. Falei para o irmão: perdemos o nosso irmão. Esse aí vai morrer. Daqui a pouco o irmão foi envermelhando, 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 e 2 lágrimas quentes desceu no rosto dele. Ele olhou para o rapaz e disse assim: olha, em outro tempo você seria um homem morto, mas eu não vivo de aparência. Jesus me transformou em uma nova criatura. Levante comigo as 2 mãos aos céus. 15 dias depois, o outro rapaz que entrou fumando entrou e aceitou Jesus, e os dois viraram companheiro lá. Aperte a mão do teu irmão e diga para ele assim: aqui é uva pisada, mas não vivo só de casca não, irmão. Diga para ele assim: eu passei pelo novo nascimento. Eu sou transformado pelo poder de Deus. Quem pode dar glórias ao nome de Jesus? Ei! Nesse processo você vai passar por um teste para revelar quem você é, para revelar teu interior. Tem gente dizendo que você está escondendo atrás da Bíblia, que você está na igreja fingindo, que você agora está fingindo de bonzinho, que você agora deu um. Não. Você não vive só de casca não, e o lagar vai provar isso. Só que quando a uva está sendo pisada, pastor Joab, quando ela está sendo pisada, ela perde a casca, mas ela entrega a semente. A casca sai para um lado e a semente sai para o outro. Porque é na hora do lagar, do processo, da pisadura, da amargura, da angústia, da luta, da prova, que você vai provar que você não tem só aparência, só casca, você tem semente. Levanta comigo as 2 mãos aos céus. Eu quero ver quem tem semente essa noite. Pastor, eu estou passando angústia. Então canta. Porque quem adora a Deus de verdade, não dá glória a Deus quando está feliz e fecha a cara quando está triste, não. Não. Quem faz isso é quem só vive de casca. Quem está com a vida lá em cima boa, está na igreja, está lá embaixo, abandona a fé, só vive de casca. Quem está com Deus quando tudo está bem, deixa Deus quando tudo está mal, está vivendo de casca. Agora quem vive de verdade na presença de Deus não tem só aparência, tem semente. Independente do tamanho da pisada, da esmagadura, da pressão que você está vivendo, esta noite nós vamos dar pelo menos 2 minutos de sementes de adoração. Mãos levantadas ao céu, dizendo palavras que engrandecem a Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga bendito seja o nome do Senhor. Diga palavras que glorificam a Deus. Lá na galeria tem alguém glorificando a Deus. Aqui do meu lado esquerdo tem alguém glorificando a Deus. Aqui do meu lado direito tem alguém glorificando a Deus. Entrega a tua semente. É na hora da esmagadura, é na hora da pressão que você oferta, é na hora da pressão que você dá dízimo, é na hora da pressão que você canta, é na hora da pressão que você prega, é na hora da pressão que você adora. Onde tem semente? Deixa eu ver onde tem semente. Aleluia. Série me andará, bachuri me candará.
você prova sua fé, sua essência de adorador. Quando alguém dizer para você, você está esmagado, você está pressionado. Alguém também disse isso para Paulo. Alguém chegou para Paulo e disse assim: eu estou olhando para você, você está abatido. Paulo disse: eu estou abatido, mas não destruído. Eu estou passando pelo lagar, mas eu sei em quem eu tenho crido. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: depois desse processo, diga para ele, depois deste lagar, tem coisa boa chegando. Quem crê que a vinha está muito perto de produzir aquilo que você esperava, diga glória a Deus. Oh, aleluia. A uva está lá dentro, sendo pisada, triturada, amassada. Você já percebeu que tem momentos na sua vida que a impressão que você tem é que você está dentro de um lagar? Parece que a vida está te esmagando, as situações estão te esmagando, você está sendo pressionado de todos os lados. Mas depois que a uva é pisada, sabe o que acontece enquanto ela está sendo pisada? A casca saiu, a semente foi entregue, mas o suco correu e caiu dentro de um galão, dentro de um barril que está lá fora. Sabe quando é que o barril sai de lá? Quando ele está cheio. Quando ele está? Então olha para o teu irmão e diga para ele assim: aguenta só mais um pouquinho. Diga para ele assim: o barril está quase cheio. Tem gente que entrou aqui dizendo: vou chutar tudo para cima, eu vou sair desse processo. Deus está dizendo: sai não. Sai não. O galão está quase cheio. Diga para o teu irmão assim: cada pisada que a vida te dá, diga para ele assim: é uma taça de alegria que cai dentro do galão. Pastor Joab, cada luta que a gente passa é uma taça de alegria que cai dentro do barril. Eu não sei se você entendeu, mas Deus está fabricando a sua vitória. Nesse processo Deus está fazendo o seu vinho. Pastor, por que tem que passar tudo isso? Porque a impressão que eu tenho, irmãos, é que a verdadeira alegria, ela nasce da tristeza. É o processo que produz isso. Agora, chega uma hora que a uva não pode ser mais pisada. Pode ficar tranquilo que você só vai ser pisado, triturado, até quando o dono da vinha quiser. Vai chegar uma hora que Deus vai dizer: chega, acabou. O galão está cheio lá fora. Aí, o vinho vai sair dali. Escute isso. Quando aquele suco fica pronto, o vinho tem uma característica diferente de qualquer outra bebida. Até a água estraga. Até a água apodrece. Agora o vinho, quanto mais velho, mais saboroso e mais caro. Porque o processo que você está passando não é para viver uma bênção passageira, é uma bênção com longevidade. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quando ele sai de lá, para onde ele vai? Para a mesa. Para onde? Mesa fala, diga para o teu irmão: provisão e honra. Diga de novo: provisão e honra. Se ele não dá um glória a Deus, você pode receber a bênção apostólica agora. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: depois desse lagar, tem provisão e honra. Diga para o irmão que está do lado, que eu acho que esse aí não acreditou muito não. Diga para o irmão que está do lado assim: depois desse lagar, tem provisão e honra. Fica de pé comigo, dando glória a Deus. Pastor Joab Saraiva, o mais interessante é que lá na mesa, o vinho vai ser provado. O vinho vai ser... Tem gente que vai dizer assim: que vinho doce, que vinho bom. De que uva foi feito esse vinho? Que vinho maravilhoso.
Porque tem gente que vai te conhecer na mesa. É muito fácil, meu irmão, te conhecer na mesa. É muito fácil te conhecer bem como você está hoje. É muito fácil te conhecer bem de vida, próspero. Porque quem vê você na mesa acha que você caiu de paraquedas lá na mesa. Quem vê? Pastor Joabe, Deus está abençoando demais teu ministério, Pastor Joabe. Pastor Joabe, pega um gabinete só para contar como começou. Ih, irmão, deixa eu te contar aqui. Começou com a vinha em flor, correndo atrás de raposinha para lá e para cá, para sair. Aí a uva ficou verde. E Deus falando, aguarda, eu tenho uma obra, eu tenho um plano, eu vou fazer. É assim ou não é? E a gente tem que ficar lá esperando. Mas como que vai ser, será? E onde que vai ser? Aí daqui a pouco a uva amadurece. Quando aí está um pouquinho maduro, Deus diz assim, agora eu te esmago. Agora eu vou te esmagar, vou te triturar você. Aí pá, luta daqui, luta de lá. E a gente vai amadurecendo. Mas daqui a pouco o vinho fica pronto. Aí quando o vinho fica pronto, ninguém pode dizer que você caiu de paraquedas. Olha para o teu irmão e diz assim, me respeita, irmão. Eu estou vindo do lagar. Respeita. Eu já fui pisado. Eu já fui triturado. Eu já fui pressionado. Eu já fui amassado. Eu já fui humilhado. Eu já fui esquecido. Quando alguém olhar para você e dizer, eita, irmão. Falei, eu estava contando para os irmãos esses dias. Eu recebo cerca de 20, 30, 40 ligações por dia para pregar. Mas eu me lembro, pastor Joabe, das pessoas cuspindo e jogando tomate em mim na Praça 7 em Belo Horizonte. Eu me lembro de quando eu dormia dentro de um porão junto com as pulgas e fazia necessidade dentro de uma lata porque não tinha banheiro. Eu me lembro de caminhar 4 quilômetros para a igreja a pé e voltar 4 quilômetros e esperar o dia do brechó para comprar a roupa mais barata do brechó para usar, porque é a única que eu conseguia comprar. Eu me lembro de usar uma Bíblia sem capa, que se eu corresse com a Bíblia na mão, a capa ia, a Bíblia ficava. É muito fácil assistir um vídeo e dizer, pastor, Deus te abençoou. Me respeita, irmão, estou vindo do lagar. Estou vindo do lagar. Quando alguém olhar e dizer, ô irmão, que carrão. É carrão mesmo, irmão, mas não é roubado não, viu? Tem dinheiro sujo aí não. Como é que o senhor conseguiu isso aí? O vinho ficou pronto. Eu não tinha uma bicicleta para andar, irmão. Ô irmão, mas que casa linda. Você está vendo a casa linda agora que eu estou na mesa. Você tinha que ver o barraco que eu morava. Você tinha que ir lá na viela que eu morava. De onde Deus me tirou. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, eu estou vindo do lagar, me respeita. Dê a mão para esse irmão que está ao teu lado. Dê a mão para ele. Diga para ele assim, o vinho está ficando pronto. Diga para ele assim, você vai sair deste lugar para a mesa. Não, se ele não der um glória a Deus, dá um rodo nele aí, irmão. Não, diga para o teu irmão assim, tem uma mesa te esperando. Tem provisão e honra de Deus te esperando. Só quem aceita processo vive propósito. Levanta a mão de alguém lá em cima. Levanta a mão de alguém lá em cima. Você está segurando a mão de uma uva pisada, viu? Você está segurando a vida de uma guerreira que já poderia ter desistido, mas insistiu. Você está segurando a mão de um homem aí que outro lugar dele talvez já tinha ido à loucura, mas ele está lutando para sobreviver. Vamos ouvir uma parte dessa canção. Enquanto você só dá glória a Deus, porque o vinho está ficando pronto. Vamos cantar um pouquinho. Eu acredito. Quem vai cantar junto? Canta. Vou naufragar só porque estás comigo. Eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar.
Senhor, nós te louvamos esta noite pela tua palavra. Nos ajude a suportar o processo. Nos ajude a suportar o lagar. Nos ajude a esperar a uva verde ficar madura. Nos ajude a reparar a cerca para que a raposinha não destrua as nossas vinhas. Nos ajuda, Senhor Deus querido, perder a casca, mas entregar a semente. Porque tem uma mesa de provisão e honra nos esperando. E depois desse lagar, viveremos um tempo de refrigério, de paz, de alegria, de colheita. E teremos um grande testemunho para contar. E nisto será o teu nome glorificado. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Me dê um minuto da sua atenção. Talvez por falta desta maturidade. Talvez como eu em alguns momentos da vida, e alguns irmãos aqui também em algum momento da vida. Você foi uma uva verde. Pastor, eu não tive maturidade, estrutura para suportar. E acabei me afastando. Eu dei lugar às emoções, aos sentimentos, me saí da razão. A dor falou mais forte do que a fé. Mas você não é o único. Eu já passei por isso. Você pode perder um round, o que você não pode perder é a luta. Você pode perder uma batalha, o que você não pode perder é a guerra. Volta para o processo. Porque não tem como viver o propósito sem passar pelo processo. Deus vai dar continuidade no plano na sua vida. Você precisa, esta noite, fechar a brecha. Essa noite você precisa retomar a caminhada. Essa noite você precisa tirar essa raposinha da tua vida. Pastor, não, estou só indo, estou só ouvindo. Eu vou lá, vou receber uma oração. Não. Põe essa raposinha para fora. Você precisa entregar a tua vida a Jesus, fazer uma aliança com Deus. Você precisa ficar firme com o Senhor Jesus, ter o teu nome escrito no livro da vida, certeza da tua salvação. Você precisa tomar diante de Deus uma decisão hoje. Porque quanto mais tempo você adiar o processo, mais se demora para viver o propósito. E essa noite tem alguém para voltar para Jesus com pressa. E essa decisão ninguém pode tomar por você, senão você mesmo. Essa decisão é só sua. Tem alguém para entregar a vida a Jesus, mas só você pode fazer isso. Ninguém pode levantar a tua mão sem que você queira. Fecha essa brecha hoje e faz uma aliança com Deus hoje, pela tua família, pela tua salvação, pela tua eternidade, pelo teu ministério, pela tua chamada. Aonde está a primeira pessoa que quer voltar hoje? Pastor, eu vou voltar. Eu não estou atrás de facilidade, mas eu entendi que eu preciso estar dentro do processo para viver o propósito. Eu sei que Deus vai me dar graça, eu sei que Deus vai me dar força, eu sei que Deus vai me ajudar. Esta é a tua noite. Onde está a primeira pessoa que quer tomar esta decisão?